Não, nasci em Londrina, 1º de agosto de 1950. Sou autodidata, conheci pessoas em Cambé que foram de muita valia, no caso Cláudio Cambé, Zé Júlio de Azevedo, e posteriormente conheci Joana Lopes. Na época também dos amigos aqui tinha o Bidu, né, que fez uma parte muito grande na minha vida, do meu desenvolvimento, do meu potencial. Depois, com Joana Lopes, eu desenvolvi melhor o meu potencial criativo e me situei no que era ser um artista. Depois disso, me mudei para uma ilha. Morei 8 anos nessa ilha, desenvolvi a melhor parte da minha vida nessa ilha. Foi onde eu realmente me descobri como produtor de arte e como uma pessoa com capacidade de viver. Depois da ilha também fui para a Floresta Amazônica, onde eu trabalhei 1 ano como garimpeiro. Voltei para o sul, né, para Londrina. Em 88 me tornei, junto com os amigos de Londrina, presidente de uma associação de artistas plásticos. E era um período em que eu estava com um trabalho bem elaborado, ganhando alguns prêmios no estado, né? E conseguindo participação nacional como Panorama da Pintura Brasileira. Bom, foram bons períodos esses, porque a arte, necessariamente a arte feita em suporte tradicional, ela perde aquele valor de vanguarda. As vanguardas se tornam mínimas, com conceitos mais abrangentes em termos de literatura e com uma produção mínima. Já não tinha mais muito sentido ficar fazendo pintura e desenho. Bom, isso me leva para uma universidade, na qual eu procurei me desenvolver pedagogicamente para trabalhar com aquilo que eu já sabia, né, em termos de desenvolvimento de potencial, e aplicar isso socialmente, que é o que eu faço até hoje, trabalhando no Colégio Érico Veríssimo aqui em Cambé, trabalhando com turmas de 8º e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Esse trabalho na escola Érico Veríssimo, descreve ele um pouquinho. Bom, é um trabalho ligado às artes plásticas. É um trabalho de educação artística. Como a arte não se ensina, a gente procura transmitir conceitos que levam ao desenvolvimento do potencial criativo. Claro que dentro do processo da aula existem os conteúdos estruturantes em artes plásticas, né? Escultura, arquitetura, como tem os conceitos estruturantes em música, em teatro e também em dança. E eu procuro fazer um trabalho com essas artes todas integrado, de uma maneira que, vamos dizer assim, os garotos aprendam a desenvolver o seu potencial para uma questão pelo menos crítica, né? Tem alguns muito bons tecnicamente, que desenvolve já há algum tempo o traçado, né? Então tem um traço bom, tem outros que têm uma expressão corporal boa, tem outros que tocam músicas, né? Que tocam violão, tocam viola. E então a gente faz um trabalho produtivo, né? Acaba se tornando um trabalho produtivo, principalmente porque eu tenho uma ambientação em todas essas áreas, pela própria natureza da arte, né? E pelo meu despojamento também em trabalhar com essas manifestações artísticas. E a música, como é que nasceu assim essa paixão pela música? E qual que é a ligação com as artes plásticas? Bom, a questão da música, ela vem na minha vida muito cedo, porque eu tinha um tio, tenho ainda, não sei mais o que aconteceu com ele, que era animador de programa sertanejo, Coronel Narcisinho, e isso ele fazia na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E o Coronel Narcisinho me traz, quando eu tinha assim, por volta de 9 anos, né, 8, 9 anos, para a casa do meu pai aqui em Cambé,
o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga me perna no braço e eu passei então a ter uma adoração por esse indivíduo. E a desenvolver a música pensando na música nordestina. Claro que aí aparece o rock and roll, aparece todas essas manifestações musicais que acaba me convencendo da utilidade, né? E da beleza dessas composições. E hoje, por exemplo, eu trabalho então com o violão pensando no rock and roll, mas colocando uma letra que diz respeito à vida, a vida, a labuta diária de cada um de nós, né? A minha maneira, a minha afirmação diante a vida, que continua sendo um produto nordestino, querendo ou não. Teu pai é um piauiense, né? Certo, meu pai é piauiense. E o que o Piauí tem a ver com a tua vida? Bom, eu não sabia o que o Piauí tinha a ver com a minha vida até o ano de 95. A partir de 95, quando eu levei meu pai até o Piauí, e de bicicleta eu trafeguei por todo o Piauí, né? Conheci desde São Raimundo Nonato até Parnaíba, eu passei a dar um valor maior à minha família, né, do meu pai. E também me encontrei lá naquele mundo perdido do Piauí, né? Porque enquanto eu era paranaense, o Piauí era um mundo perdido. E a partir disso eu começo a saber o seguinte, a riqueza que tem aquele estado, a história rupestre que tem aquele estado, o valor daquele povo, que apesar de muitos viverem em lugares praticamente sem recurso, numa terra árida, sem água, eles conseguem viver uma vida digna. E ainda te oferece um copo d'água, mesmo que barrenta. E o Paraná? Bom, o Paraná é essa fartura, né? Fartura de sempre. Não precisa de trabalhar muito para a gente ter uma comida, né? Para ter um recurso. E isso daí para mim vamos dizer, uma grande alegria, né? Independente de não ter medo de dificuldades. Mas é sempre bom a gente estar num lugar onde a fartura, né, é exuberante e transborda pelas beiradas das estradas, né? Que é muito diferente da do Piauí, que é difícil você achar algo para comer assim, a menos que conheça muito bem as caatingas, né? E aí tem folha de palma, também tem os frutos, né? O caju, tem várias coisas que a partir do conhecimento você também não vai ter muita dificuldade, né? E qual o valor Cambé tem dado à tua arte? Bom, eu não gostaria de pensar no valor que Cambé dá à minha arte, porque eu acho que o valor que Cambé dá à minha arte é o valor da minha iniciativa, de eu me expor ou não. E eu não gosto exatamente de ficar me expondo, sabe? Eu prefiro me manter assim, anonimamente, ser conhecido por poucos. Cambé também não tem, né, uma estrutura de valorização de artistas, né? Eles têm estrutura de valorização do senso comum, de pessoas que trazem imediatamente algum lucro ou alguma... Eu necessariamente não me importo muito com isso, O que me importa em Cambé é que eu tenho, vamos dizer, minha família em Cambé e fui bem reconhecido pela família da minha esposa, né? E então moro num lugar excelente, de uma boa visualidade, não tenho dificuldade com os vizinhos, então isso daí me traz alegria também de viver aqui em Cambé, independente do valor que me deem como artista, sabe?
Se bem que não falta, assim, amizade, né? Mas gostaria que um dia esse pessoal publicasse pelo menos uma literatura com os meus trabalhos, né? Fizesse um catálogo, porque eu acho que moro em Cambé desde sempre, né? Apesar de nascer em Londrina, mas desde os 5 anos que eu moro aqui nessa cidade e nunca mais saí daqui, então há 56 anos já de Cambé. E a vida espiritual, João? A vida espiritual. Jesus Cristo é a minha vida espiritual. E um Jesus particularizado, né? Eu não me dou a facilidade religiosa, sabe? A facilidade de uma organização religiosa. Eu prefiro um comprometimento pessoal com a religiosidade. E aí ela não tem uma estrutura, organizada, né? Para mim, minha religião é Jesus Cristo e eu me sinto muito bem de ser participante dessa ideia cristiana, crística.